Excelência. Senhores ministros, nos termos dos parágrafos 11, 12 e 13 do artigo 112 do Regimento Interno, o processo 1016 de 2022, dígito 9, que tem como relator o ministro Walton Alencar Rodrigues e revisores os ministros Augusto Nardes e Jonathan de Jesus, retornaria à apreciação do plenário na data de hoje, visto que foi solicitado o adiamento por 60 dias, quando a matéria retornou à pauta. Entretanto, dois dos senhores ministros que possuem votos declarados neste processo não se encontram presentes, o ministro Jorge Oliveira e o ministro Antônio Anastasia, razão pela qual eu proponho ao plenário que a matéria seja apreciada na próxima semana, na próxima quarta-feira. Evidentemente, se o relator puder participar do julgamento. O relator é o ministro Walton Alencar Rodrigues, que ouço com alegria. É um processo bastante complexo, que, embora esteja entrando e saindo da pauta, eu acho que mereceria um adiamento do deslinde da questão por mais 60 dias. Eu concordo com o ministro Walton. Entendo que as duas razões que ele apresenta, o quórum baixo com dois votos ainda declarados, como Vossa Excelência disse, e a complexidade da matéria. Eu gostaria apenas de fazer uma ponderação ao plenário e talvez, se for da concordância de todos, nós pudéssemos, ministro Walton, abreviar esse adiamento para 30 dias, uma vez que essa matéria primeiro chegou ao plenário com vista concedida no mês de outubro do ano passado, e sucessivos adiamentos trouxeram a matéria para apreciação hoje. Dois dos senhores ministros não se encontram presentes. Eu tenho conhecimento que Vossa Excelência não estará presente na sessão da próxima quarta-feira. Então, eu gostaria de comum acordo com os senhores ministros, já fazendo um apelo para que todos aqueles que desejem se manifestar neste processo estejam presentes na sessão do dia 31 de julho, para que nós possamos ultimar o julgamento dessa matéria. Consulto se poderia ficar dessa maneira, ministro relator. Presidente? Só um instantinho, eu ouço primeiro o relator. Senhor presidente, eu gostaria de ouvir os meus pares. Então, vamos ouvir o ministro Nardes. Exatamente isso que eu queria propor. Presidente, eu acho que diante dessa situação de dois titulares não estarem hoje presentes, e como é uma matéria de grande interesse, talvez fosse interessante estabelecer os 30 dias e fazer uma consulta entre esses 30 e 45 dias, marcar para que todos estejam presentes, já que está a matéria. Então, eu proponho que a presidência faça uma consulta entre 30 e 45 dias para que todos estejam presentes, e aí a gente pode chegar a um denominador. Presidente, eu acho que 30 dias nós poderíamos novamente deliberar sobre o tema, até para, eventualmente, não deliberar e lançar a matéria para o final do ano, que era a minha pretensão inicial. E eu o faço, senhor presidente, não por algum argumento escuso, é porque existem tantas controvérsias em relação ao tema que ouso aqui decliná-las. Existe uma expectativa dos interessados que estão a ocupar os cargos em relação à extensão do seu mandato. Os argumentos que colacionei no meu voto são argumentos de monta e estão explícitos e são do conhecimento de todos os presentes na sessão. Ao mesmo tempo, senhor presidente, o Congresso Nacional já fez ver por vários dos seus próceres que a questão vai além de uma questão simples, e ela mereceria também uma certa sensibilidade em relação ao Congresso Nacional. Então, essa sensibilidade que eu teria seria de prolongar a apreciação da questão
com amplo conhecimento de todos os interessados para mais adiante neste ano. Então, assim, é uma questão complexa, há muitos interessados, há muitos interesses, e, realmente, eu não gostaria de pegar ninguém de surpresa como nós não estamos pegando. Não, de fato, ministro Walton, Vossa Excelência tem toda a razão quando fala da complexidade da matéria. A questão que, penso eu, precisa ser também ponderada é que nós estamos tratando fundamentalmente do prazo do mandato de diretores de agências reguladoras, que têm funções seríssimas e que precisam de tranquilidade para exercer o seu mistério. Essa situação de insegurança, na verdade, se alastra para o setor regulado. Os diretores gerais de agências que estão por ver o seu mandato eventualmente interrompido, caso prevaleça o voto que Vossa Excelência proferiu, certamente não têm a mesma tranquilidade para exercer as suas funções que teriam se não houvesse esse processo aqui no TCU. Então, essa é uma das facetas do problema. A outra faceta é que, se o mandato, de fato, a partir da decisão do plenário, tiver que ser limitado a 5 anos, cada dia que se passa é um dia de exercício irregular de um mandato que descumpre a lei das agências reguladoras. Então, nós temos aqui dois grandes valores que se colocam: o princípio da legalidade e o princípio da segurança jurídica. Evidentemente que eu não desconheço todas as razões que foram trazidas. Eu apenas gostaria que os eminentes pares considerassem isso, e penso que os mais de 180 dias que já se passaram entre o primeiro pedido de vista e a data de hoje, certamente já foram suficientes para um amplo conhecimento da matéria. Acredito que a ausência do ministro Antônio Anastasia, que tem voto declarado, não se trata meramente de uma ausência de um ministro que poderia perfeitamente ser substituído pelos eminentes ministros substitutos que aqui estão, mas ministro que tem voto declarado e voto sabido por todos nós. O ministro Antônio Anastasia tem um voto sabido, o ministro Jorge de Oliveira tem um voto sabido por todos nós. Então, o que a presidência propõe, eu acho que vai na linha do que o ministro Augusto Nardes trouxe, é que nós pudéssemos fazer uma indicação de 30 dias e que, portanto, ficaria para 31 de julho, e aí nós faríamos a consulta para saber se todos estariam aqui. Isso que eu queria colocar no dia 31 de julho. Eu, por exemplo, não vou estar aqui, por isso que eu pedi essa elasticidade de 30 a 45 dias, para que pudesse fazer a consulta à presidência. Eu já adianto que eu não poderei estar aqui no dia 31. A presidência vai ter que proibir missões oficiais para que esse processo seja apreciado, porque nós temos inúmeros compromissos internacionais. O presidente, por ônus do trabalho, compartilha essa responsabilidade com todos os senhores ministros, e exatamente porque exercemos a presidência da Intosai, exercemos a presidência de comitês importantes na OLACEFES e também no Conselho de Auditores da ONU, na Jurisai, que acaba de ser criada, nós certamente teremos que compatibilizar tudo isso, lembrando que a prioridade deve ser o nosso plenário. Então, eu vou pedir, então, a compreensão dos colegas. Vamos apontar o dia 31 de julho e, evidentemente, sem embargo do plenário decidir em sentido contrário. Claro que o processo não pode ser julgado em hipótese alguma com a ausência do relator e dos 2 revisores, mas
a presidência terá que, de alguma forma, compatibilizar os trabalhos do plenário com as tarefas internacionais que recaem sobre os ombros dos senhores ministros nessa representação. Lembrando que sempre temos a possibilidade do ingresso por vídeo, como está fazendo hoje o ministro Jonathan de Jesus, que está participando da nossa sessão e é um dos revisores da matéria. Consulto, então, se podemos fazer essa indicação e aí, sem embargo, de tomarmos uma nova decisão no dia 31 de julho. Agradeço. Senhores ministros, a pedido de preferência sobre a mesa, não havendo objeção, passo a palavra ao ministro Jonathan de Jesus para relatar os seus processos.